Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai discutir um pouco sobre a equação da reta no R3 e também vamos caracterizar geometricamente como são os subespaços do R3 que tem dimensão 1. Então vamos lá. Para fazer isso, eu vou começar com dois vetores V0 e W0 no R3, certo? Então esse aqui tem componentes x0, y0, z0. E o W0, né, outro vetor x1, y1, z1, de tal forma que eles sejam LI, tá? E que cada um deles seja diferente de zero. Então eu vou pegar dois vetores V0 e W0 no R3, LI, que não são nulos, beleza? Então esses dois vetores no R3, eles representam dois pontos, tá certo? E aí por esses dois pontos a gente sabe que passa uma reta, né? Entre dois pontos aqui, vai passar essa reta aqui, beleza? Bem, mas como esses são dois vetores no R3, eu posso representá-los então de sua forma vetorial usual, tá? Que é essa setinha aqui. Esse aqui eu vou chamar de V0, o outro ali vai ser o W0, esse aqui vai ser o W0, tá certo? Então, sobre esses dois pontos passa uma reta, tá certo? Que a gente quer tentar encontrar a equação dessa reta aí, ou como descrever a equação dessa reta aí. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a diferença entre esses dois vetores, tá certo? E a diferença entre esses dois vetores vai dar exatamente esse vetor aqui, ó, que eu estou pintando de vermelho, tá certo? Então esse vetor é precisamente a diferença do W0 menos o V0, que eu vou pintar ele aqui de laranjado, tá? Então esse vetor laranjado aqui, tá? Esse vetor laranjado é o vetor W0 menos V0, que eu vou chamar ele de D. O que é esse vetor D aqui? Esse é o vetor D, que ele é um vetor que está precisamente sobre a reta, tá certo? Ele mora exatamente sobre a reta. E a gente vai usar ele como referência, então, para conseguir encontrar a equação da reta. Perfeito? E agora, para a gente prosseguir, eu vou considerar um terceiro ponto sobre a reta, que eu vou pintar ele aqui de vermelho. Vamos pensar nesse ponto aqui, ó. Esse terceiro ponto sobre a reta, tá? Esse terceiro ponto sobre a reta é um ponto desconhecido, que eu vou chamar de XYZ, tá ok? Esse é um ponto que eu não conheço. E aí, esse ponto claramente representa também um vetor aqui, né, tridimensional, que eu vou chamar ele de R, tá? Então, V0 e W0 foram os dois pontos por onde a nossa reta passa, ok? Bem, essa reta é infinita, ela continua. E aí eu estou pegando um outro ponto que eu desconheço, tá? Sobre essa reta, eu quero encontrar exatamente qual que é a referência desses pontos x, y, z. E estou chamando esse vetor aqui, né, que representa esse ponto x, y, z sobre a reta de R, ok? E eu vou fazer mais uma última consideração, que é a seguinte. Eu vou pegar, tá? Eu vou pegar este ponto x, y, z, que é representado pelo vetor R, e vou fazer a diferença deste ponto, né, deste ponto aqui, com esse. Eu vou fazer a diferença do vetor R com o vetor V0. Por que eu estou fazendo isso? Porque aí eu vou obter exatamente esse vetor aqui que eu estou desenhando, ó. Esse vetor que vai do V0 até o R lá, tá? Até o ponto R. Eu vou pintar esse vetor de verde. Então, esse vetor verde, né, que é o vetor que sai lá do V0 e chega aqui no ponto XYZ, que é o que corresponde às coordenadas do vetor R, este vetor verde, que eu acabei de desenhar, ele é a diferença de R menos V0. Perfeito? E aí agora a gente vai concluir algumas das coisas que a gente precisa. Então, feita essa nossa construção geométrica aí, peguei dois pontos inicialmente, peguei um outro terceiro ponto sobre a reta, e aí eu vou fazer a seguinte consideração. O vetor laranjado inicialmente, que é o D, e o vetor verde, que é o R menos V0, eles são paralelos. Na verdade, eles estão exatamente sobre a mesma reta. Eu posso, inclusive, escrever assim, ó, que R menos V0 ele é paralelo ao vetor D de dado. Ou eu posso pensar até de uma outra forma. Eu posso pensar que o vetor verde, né, o vetor R menos V0, ele é uma expansão do vetor D de dado. Então, é como se eu tivesse prolongado ele, né? Tá certo? Pensando dessa forma, como eles são paralelos, ou seja, ele é uma prolongação, né? Ele é uma expansão do vetor D, eu posso imaginar então que esse vetor R menos V0, ele na verdade ele é um múltiplo escalar do vetor D de dado, que esse T aqui é um número real. Tá ok? Perfeito? E aí, portanto, eu posso encontrar, né, as coordenadas do vetor R
como sendo o quê? Como sendo originalmente o ponto V0, certo? Mais t vezes esse vetor D aqui, ok? O que que esse V0, o que que esse D tem de relevância aqui? Ó? Então a gente vai deixar aqui destacado. O V0 é um ponto por onde passa a reta, por onde essa reta passa. E o D de dado, ele é o vetor direção da reta. Então essas duas componentes aqui que vão na equação da reta, né, nessa equação da reta aqui que a gente obteve, tá certo? Por que que isso aqui é a equação da reta? Porque qualquer ponto x y, z que é representado por esse vetor r aqui, ele é descrito dessa forma, né? Tá certo? E aí, inclusive, se eu tivesse pegado, só para a gente, né, entender aqui como é que a coisa funciona, se eu por acaso tivesse pegado o ponto x, y, z aqui, ó, a diferença entre esses dois pontos também seria um múltiplo escalar do vetor d. A diferença é que a gente teria uma compressão aí no caso, tá ok? Então, independente de onde está o ponto sobre a reta, ele vai ser representado dessa forma aqui. Então, isso aqui é o que a gente vai dizer, vai definir como é a equação da reta aí, tá? Esse t é um múltiplo escalar. Então, eu posso concluir aqui, ó, com isso tudo, né, feito essas considerações, eu posso concluir o seguinte, que uma reta, né, no espaço, ela depende de duas informações, que é o ponto por onde ela passa, o V0, e o vetor D, direção. Okay? Isso aqui vai dar o conjunto que a gente, né, o conjunto de todos os pontos no espaço aqui, tem essa característica, tá? Com esse T, um número real. Então, isso aqui representa o espaço geométrico mesmo, né, delimitado por essa reta aí, que passa pelo V0 e tem o D como vetor direção. E eu ainda vou escrever isso aqui de uma outra forma, vou escrever isso aqui como sendo a soma desses dois conjuntos aqui, ó, do conjunto V0, que é um ponto na R3 qualquer, mais, tá certo? Mais o outro conjunto, que é o TD com T pertencente aos reais, tá certo? Mas este camarada aqui, ó, esse segundo camarada aqui, ele na verdade, ele é o gerado, né? É o espaço gerado pelo vetor D. Então eu vou escrever o espaço geométrico da reta aqui, né? O conjunto reta aqui, da seguinte maneira. E aí a primeira observação que a gente vai fazer aqui é a seguinte. A primeira observação é: este conjunto não é um subespaço, tá certo? Por que que ele não é um subespaço? Não se esqueça que a gente escolheu o V0 e o W0 inicialmente como sendo vetores não nulos e linearmente independentes. Então significa que este conjunto, tá? Este conjunto aqui, ó, R de V0D, não é subespaço, pois ele não passa pela origem. Então isso aqui não é subespaço de R3. Essa é a primeira observação, pois da forma como foi construído, tá? Que fique claro, ele não passa pelo zero, pois este conjunto não passa pelo zero. E isso aqui é uma observação extremamente relevante, tá? Então, para que este conjunto seja um subespaço do R3, eu preciso ter que esse vetor V0 seja nulo. Então, essa é a segunda observação. Essa é a segunda observação. Então, para que, né? Para que este conjunto V0D seja subespaço de R3, é preciso, né, que V0 seja igual a zero, né? E aí, neste caso, o conjunto R de 0D, ele vai ser exatamente o conjunto gerado pelo D, né? Que isso aqui claramente está contido no R3, ok? E como ele é gerado por um vetor, tá? Um vetor não nulo, a princípio, eu esqueci de dizer que o V0... Ah, não, desculpa. O V0 e o W0 são LI, então a diferença entre eles é diferente de zero.
tá de acordo, tá? Então, este vetor D é um vetor não nulo no R3, e a gente está pegando aqui o gerado por ele, e claramente neste caso, este conjunto é subespaço. Porque ele é subespaço, porque ele é gerado, né, por um elemento. A gente já viu que os espaços gerados são subespaço. É subespaço de R3. E aí a nossa terceira observação aqui, ó, que é também relevante, que é a seguinte. Todo subespaço de dimensão 1, observe que a dimensão do gerado por D é claramente 1, né? Certo? Então, todo subespaço de dimensão 1 no espaço, ele é uma reta. Então, a dimensão desse cara é 1, isso implica, então, que este conjunto aqui, ó, é uma reta. Desculpa, este conjunto que é subespaço, ele é uma reta, né? É reta. E, portanto, qualquer subespaço de dimensão 1 é uma reta no espaço. Fechou? Excelente, né? E agora, só para a gente finalizar esse vídeo aqui, eu gostaria de fazer um comentário com relação às possíveis representações que a gente encontra da reta no espaço, tá? Então, eu vou chamar isso aqui de representações da reta. As formas usuais que a gente representa a reta no espaço. A equação da reta no espaço. E com isso aqui a gente vai finalizar esse nosso vídeo aqui, beleza? Então, a gente tem três representações comuns aqui que a gente faz. Então, vamos começar com a que a gente acabou de obter, né? Que a gente viu o seguinte, que o R ele é V0 mais T vezes um vetor direção, tá certo? A gente já deu o nome para o V0 de X0, Y0 e Z0. Eu vou chamar o D de dado de ABC, tá certo? E eu vou chamar o R, a gente já tinha chamado, mas eu vou colocar aqui para destacar, ele é o XYZ. Okay? Então, portanto, né, escrevendo isso aqui a partir das suas componentes, o que a gente vai obter vai ser o seguinte, né? A gente vai obter x, que é um x de t, tá certo? Que ele é um x0 mais a vezes t de tatu, o y de t, né? Que é o y0 mais o b de bola, também t, e o z de t, que é o z0 mais c de t. Essas três equações a gente chama de equações paramétricas da reta. Então, essas aqui são as equações paramétricas da reta, certo? Que elas vêm escritas nesse formato. O XYZ é um ponto por onde passa a reta e o ABC, eles correspondem ao vetor direção dessa reta aqui, tá certo? Então, a posição, né? A posição com relação ao parâmetro t no espaço em cima da reta, ele é dado, então, por essa combinação aqui, beleza? A partir das equações paramétricas da reta, a gente consegue encontrar uma segunda representação que é muito usual também para a equação da reta, que são a representação em termos de equações simétricas. Como que ela funciona? Basicamente, o que eu vou fazer é o seguinte, em cada uma dessas três equações, eu vou isolar o t. Então, eu vou só a título de escrita, eu vou supor aqui que o A, o B e o C sejam diferentes de zero, tá certo? E aí eu vou isolar o t em cada uma dessas equações aqui. Se eu isolar na primeira equação, então a gente tem ó, x de t igual a x0 mais at, eu tenho y de t igual a y0 mais bt, e eu tenho z de t igual a z0 mais c de t. Se eu isolar o t em cada uma delas, o que a gente vai obter vai ser o seguinte. Na primeira eu vou obter que o t, na verdade, é x menos x0 sobre a. Ó, não se esqueçam que eu estou considerando que o a, b e c são não nulos, tá? Na segunda, eu tenho que o t é y menos y0 sobre b de bola. E na última, eu tenho que t é igual a z menos z0 sobre c de casa, tá certo? Como eu tenho que o t é igual a cada uma dessas aqui, eu vou igualar todas elas.
e eu vou obter, né, que o t então é igual a x menos x0 sobre a, que é igual a y menos y0 sobre b, que é igual a z menos z0 sobre c de casa. E essas equações aqui, ó, isso aqui é conhecido como equação simétrica da reta. Então, isso aqui são as equações simétricas da reta. Beleza? E aí a terceira e última representação que a gente pode usufruir é a seguinte. A partir da equação simétrica, a partir das equações simétricas, a gente tem uma terceira notação que é comum, que a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar essas duas primeiras aqui, ó, e vou isolar o y, tá certo? Eu vou escrever o y como função de x, e depois eu vou pegar essa primeira e essa última e vou escrever o z como função de x, tá certo? Então, da primeira e da segunda, a gente tem o seguinte, ó, tem y menos y0 sobre b de bola é igual a x menos x0 sobre a, e da primeira, né, do x, e da última, afinal de contas são todas iguais, a gente vai obter o seguinte, z menos z0 sobre c de casa é igual a x menos x0 sobre a. Se eu isolar o y de cada um dos lados, o que a gente vai obter vai ser o seguinte, o y ele vai ser, ó, eu posso escrever direto, né, que o y vai ter essa forma aqui, ó, m x mais n de nada, e aqui no caso eu posso escrever direto que o z vai ter a forma p de x mais q aqui de queijo, tá? Neste caso aqui o m de Maria, o mzinho, ele vai ser dado por b sobre a, correto? E o n de nada, ele na verdade vai ser uma combinação entre algumas coisas aqui, né? Ele na verdade ele é y0 sobre, ele é y0 y0 menos x0 sobre menos bx0 sobre a, tá certo? E aqui o p de pato vai ser c sobre a, correto? E o q ele vai ser z0 menos cx0 sobre a, tá certo? E este tipo de equação é conhecido como equação reduzida da reta. E neste formato, o x varia livremente, o y varia em função de x, o z varia em função de x, e é isso. Por esse vídeo é só, muito obrigado, até o próximo.